Boa tarde a todos. Me permito perguntar ao presidente, vamos começar assim. Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início a esse último painel e vamos ouvir aqui a exposição da professora aposentada da UFMG, professora de Psicologia da Faculdade Novos Horizontes, Maria Elizabeth Antunes Lima. Por favor, que tenha a palavra. Bom, boa tarde a todos, e aos colegas, cumprimento os colegas da mesa. É um prazer, uma honra, né? um privilégio mesmo ser convidada para essa mesa de encerramento, né? De um evento de tamanha importância, especialmente em momentos como esse que a gente está vivendo, um momento tão especial, né? No que diz respeito às transformações, né? Do mundo do trabalho. E eu queria começar cumprimentando quem idealizou esse evento, que eu considero da maior importância, e quem escolheu o tema, né? Um tema atual e de extrema relevância, e até mesmo objeto de algumas controvérsias, né? Que eu gostaria de começar falando, né? Sobre uma dessas controvérsias nesse campo da tecnologia, quando a gente discute tecnologia e o mundo do trabalho. Acho que a controvérsia mais importante que eu observo no meio acadêmico, nesses anos todos que eu estudo esse tema, diz respeito àqueles que defendem a tecnologia e àqueles que acusam a tecnologia, né, no sentido de culpabilizar o desenvolvimento tecnológico por algumas mazelas que a gente vive hoje no mundo do trabalho. Por exemplo, o desemprego estrutural, muitas vezes chamado de desemprego tecnológico, né? A possibilidade de um controle excessivo sobre os operadores pela via da tecnologia, né? A gente sabe que a tecnologia permite um controle muito mais minucioso, né? dos operadores. A famosa possibilidade de substituição do homem pela máquina, ou seja, discute-se a possibilidade de que a tecnologia viria eliminar a interferência humana, né, no processo de produção. Então, essa polêmica ela está posta no meio acadêmico. E eu gostaria, de início, explicitar de qual lugar que eu estou falando. De início, eu vou dizer que eu não sou contra o desenvolvimento tecnológico, até porque seria uma luta inglória, né? Não tem como barrar esse processo. Esse desenvolvimento ele vai acontecer sempre, faz parte do processo histórico de desenvolvimento da própria humanidade. Também não defendo nenhum retorno ao passado, né? Não tem nenhum saudosismo. Nem acho que a tecnologia trouxe apenas problemas para a humanidade. Eu penso, ao contrário, que o desenvolvimento das forças produtivas ele corresponde ao desenvolvimento das forças da humanidade mesmo, e dos indivíduos na sua particularidade. Para falar sobre isso, eu vou usar os argumentos de um professor que eu sempre admirei muito, que, infelizmente, um professor de filosofia da UFMG. Nós perdemos ele em 98, mas eu tive o privilégio de acompanhar os trabalhos dele durante alguns anos, até a morte dele, professor José Chazin. Eu acho que, embora ele tenha morrido em 98, os textos que ele deixou, o legado que ele deixou para nós em forma de textos, eu acho que é o que mais me permite entender o que está acontecendo atualmente em relação a esse tema, né, desse evento. Ele achava muito curioso uma coisa. Ele dizia o seguinte: é interessante, durante muitos anos, os teóricos entendiam que o desenvolvimento das forças produtivas caminhava junto com o processo civilizatório. E, de repente, de uns anos para cá, começou a se entender o contrário, como se o desenvolvimento da tecnologia fosse o contrário do processo civilizatório. Então, isso é estranho, porque continua sendo, sim. O desenvolvimento tecnológico continua sendo também, correspondendo também ao desenvolvimento das forças da humanidade, né? Então, essa negação que acontece
no meio acadêmico, do nexo, né, entre o desenvolvimento de forças produtivas e enriquecimento da natureza humana, é, no mínimo, algo inédito, se a gente for comparar o pensamento de alguns anos atrás com o pensamento atual. Então, é uma polêmica nova e que me parece que ela decorre de um pouco da incompreensão do que está realmente acontecendo em relação à tecnologia. Então, eu quero deixar claro, desde o início, que eu não faço parte dessa desconstrução, desse movimento, né, de desconstrução da tecnologia. Não sou nenhuma Unabomber, né, aquele sujeito norte-americano que começou a mandar cartas-bomba para todo mundo que representava o desenvolvimento da tecnologia, né? Eu acho, inclusive, que o desenvolvimento tecnológico, inclusive sem paralelo, que tem acontecido nessas últimas décadas, né, ele não corresponde, no meu entender, apenas a um novo momento de acumulação, né, do capital. Eu acho que é muito mais a acumulação do conhecimento. Eu acho que o que move, parece estranho dizer isso, mas o que move é muito mais o conhecimento do que propriamente o desejo de acumulação, né, de riqueza. E eu estou dizendo isso, embora, de fato, as contradições sejam inegáveis e insuprimíveis, porque todo esse movimento acontece dentro do capitalismo, que é, na sua natureza, na sua essência, contraditório, né? Então, o que eu quero dizer é que ele não é estritamente negativo, mas ele tem a sua negatividade, eu vou falar disso, né? Mas, num primeiro momento, eu preferi, né, eu optei por falar que o desenvolvimento tecnológico sem igual que a gente tem observado nessas últimas décadas, né, é inacreditável o que está acontecendo. Você pega um aparelho celular, você conversa com uma pessoa do outro lado do mundo de maneira quase imediata, ou com várias pessoas, né? Recentemente, eu participei de uma banca na UNB e tem um aplicativo gratuito, por sinal, que você baixa, é como se você estivesse na mesma sala com os membros da banca, discutindo com os membros da banca e com a pessoa que está defendendo a tese, né? Então, eu acho que isso é revelador da potência infinita do trabalho social. É o trabalho que revelou isso, essa nossa potência infinita. Mas o que acontece que gera, então, um incômodo? É que, ao mesmo tempo que a tecnologia desenvolve e revela essa potência nossa, a gente se vê preso a situações de trabalho que nos tolhem, nos impedem de expressar justamente isso. Essa potencialidade, essa criatividade, é isso que torna insuportável que, num contexto como esse, tantas pessoas sejam obrigadas a trabalhar simplesmente para sobreviver, não realizando aquilo de fato o que elas gostam de realizar. Ou seja, todo esse movimento se dá no contexto da propriedade privada. E aí, essas relações de trabalho que a gente presencia e acaba tendo que se submeter a elas, né, são essas relações de trabalho que não comportam a beleza desse movimento que está acontecendo. Ela criou, de maneira contraditória, foi essa situação, essa forma de produção que criou o que está acontecendo em termos de desenvolvimento tecnológico. Mas ela não consegue suportá-lo. Então, ela acaba destruindo o próprio produtor desse desenvolvimento. E é disso que eu vou falar, é dessa contradição. Ou seja, todo o desenvolvimento tecnológico ele se deu, por exemplo, a partir de uma força movida pelo egoísmo. No entanto, hoje, cada vez mais, atualmente eu tenho estudado muito as experiências de inovação social. E cada vez fica mais evidente para mim que não é o egoísmo, não é a competição que move e que, inclusive economicamente, que permite o desenvolvimento. É o contrário. É o altruísmo e a cooperação. Até economicamente é muito melhor. Só que quase ninguém, né, descobriu isso. A gente vê isso muito mais em movimentos meio subterrâneos,
Quem estuda inovação social vê várias situações desse tipo, em que as pessoas já descobriram que o conhecimento é o motor mais importante, não o acúmulo, né, de riqueza. Então, essas relações de trabalho que estão postas aí é que começaram a revelar a sua mesquinhez, a sua pequenez, diante da grandiosidade e da potência que o trabalho humano se revela nessa chamada terceira revolução tecnológica, né, para alguns quarta revolução tecnológica, enfim, movida pela informática e pela bioengenharia, né? Então, o que eu realmente critico? Não é o desenvolvimento tecnológico, são as relações sociais de produção que tentam tolher esse desenvolvimento, impedir que ele, de fato, se estabeleça, se concretize, e que cada um exerça essa potencialidade infinita do trabalho. E aí, de que forma que essa contradição se manifesta? Eu tenho estudado isso há muitos anos, desde o meu doutorado. Eu vou aprofundando no estudo dessa dimensão, o que acontece no contexto das inovações tecnológicas, né, em relação ao que me interessa muito, que é a subjetividade de quem trabalha. Eu sou psicóloga de formação, já foi dito aqui, né? Então, eu me interesso pela subjetividade. Como que as pessoas estão sendo atingidas na sua subjetividade dentro desse contexto, né? O que eu tenho observado? A subjetividade, no contexto das inovações tecnológicas, ela é cada vez mais convocada. Hoje, se espera mais do trabalhador que ele assuma responsabilidade, que ele tome a iniciativa, que ele crie, que ele coloque em prática, né, as suas potencialidades, né, o seu poder criativo. Mas, ao mesmo tempo, essa subjetividade ela é tolhida. Você pode assumir certas responsabilidades, mas até certo ponto. Mas você não pode ir muito além. Você assume responsabilidade, você tem uma certa autonomia, mas é uma autonomia controlada. Tá? Então, é uma subjetividade que, ao mesmo tempo, é convocada e é tolhida, é impedida de se manifestar. Então, busca-se uma disponibilidade subjetiva, porque é a fonte principal de produção, de produtividade hoje em dia. Isso, no contexto das inovações tecnológicas, não há dúvida. Se a gente for estudar uma Google, por exemplo, é evidente isso. Sem a convocação dessa subjetividade como fonte de produção, né, de produtividade, ela não funciona, né? Principalmente se você vai no cérebro da empresa, né, eles têm que contar com esse sujeito que adere ao projeto, né, da empresa. Mas, ao mesmo tempo, ela quer conter essa subjetividade dentro de uma lógica de um trabalho assalariado. Então, eu entendo que esse é o maior paradoxo, é onde eu esbarro nas minhas pesquisas, é nesse paradoxo, né, que é a disponibilidade psicológica do sujeito, que é colocada à prova, né, é uma prescrição cognitiva, é como se quisesse prescrever aquilo que o sujeito vai realizar do ponto de vista cognitivo, que é diferente da época do Taylorismo, né, que era uma prescrição do movimento físico, né? Agora é a prescrição da subjetividade. Inclusive, tem um autor que eu gosto muito, que eu desenvolvo uma interlocução com ele há muitos anos, é um psicólogo francês chamado Yves Clos, que ele coloca de uma maneira sucinta, mas muito feliz. É como se passássemos de uma prescrição taylorista das operações para uma prescrição just-in-time da subjetividade. Eu acho muito forte e perfeito o que ele coloca. Ou seja, há uma mobilização psíquica, né, em relação à gestão, o modo de gestão das empresas, se tornou, inclusive, uma verdadeira obsessão, né? E, num certo sentido, é como se a personalidade tivesse que abandonar o vestiário e a alma descer para a oficina, né? Então, há
uma tentativa, né, de captura da própria alma, né? Mas nessa forma paradoxal, né? Então, ao mesmo tempo que prescreve o desenvolvimento, ela nega o desenvolvimento, justamente porque a forma de organização ela não comporta a riqueza do que está acontecendo. Ela acaba sendo obrigada a contê-la, né? Além disso, aumenta, né, o volume de operações cognitivas. É um trabalho essencialmente voltado para o conhecimento, para a cognição, para a criação, etc. Isso o tempo todo é requisitado dos operadores. Ele tem que arbitrar, ele tem que tomar decisão, ele tem que comunicar. A atividade simbólica é muito forte. Há uma mediação simbólica muito forte, né? Mas, ao mesmo tempo, há uma superprescrição do próprio psiquismo, de como você deve se comportar. Até aqui é possível ir, né? A partir daqui, não. Ou seja, como conter isso? Como conter a criatividade, né? A iniciativa? No entanto, é isso que é requisitado, né? Você tem, normalmente, inclusive nos processos seletivos, você tem que ser uma pessoa com espírito de equipe, que tome iniciativa, que seja criativa, etc. Mas, ao mesmo tempo, eles são obrigados a conter isso. Não é possível que isso seja exercitado, né, de maneira completamente livre, né? Esse que é o caráter, né, paradoxal que eu estou falando desse contexto, né, das novas tecnologias. Ou seja, eles oscilam entre a superprescrição do trabalho psíquico, né, e a requisição desse trabalho psíquico e, ao mesmo tempo, o recalcamento mais brutal do próprio psiquismo, da própria subjetividade. Eles requisitam e recalcam ao mesmo tempo. Não é possível você exercitá-lo, né? Então, a subjetividade é requerida e repudiada, solicitada e recalcada, né? Jamais plenamente exercitada. Então, há, inclusive, o exercício obrigatório de responsabilidade, mas uma responsabilidade que é requerida e, ao mesmo tempo, proibida. Quando eu fiz o meu primeiro estudo, eu fiquei impressionado com o tipo de personalidade que essas empresas de alta tecnologia requisitam, né? O tipo de personalidade requerida é extremamente paradoxal. Tem que ser uma pessoa individualista, altamente individualista, mas com forte espírito de equipe. Ela tem que ser uma pessoa que confie, que se aproxime do outro, mas tem que ser altamente desconfiada, né? O chefe tem que ser uma pessoa humana, né? Ele não é chefe, ele é líder, né? Ele é líder, tem que ser quase pai, quase paternal, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser duro e implacável nas exigências, por exemplo, de metas, de cumprimento de metas, que pode gerar, inclusive, uma demissão, né? Se você não cumpre. Então, o Yves Clos chama isso de discordância destrutiva. Por quê? Porque ela gera na pessoa que está submetida a esse modelo, né, um profundo ressentimento por não poder, de fato, realizar aquilo que ele pretendia e até aquilo para o qual ele foi convocado. Que ele foi treinado, não só treinado, mas selecionado em cima desses requisitos, né? Quando a gente não se reconhece naquilo que realiza, né, quando eu não me reconheço naquilo que eu realizo, eu estou exposta ao sofrimento, ao sentimento de injustiça, né? Ao ressentimento, às preocupações éticas também, que é um dos aspectos mais importantes que eu me deparo hoje nas minhas pesquisas, são as preocupações éticas. Pessoas submetidas a exigências que contradizem os seus valores morais, mas que têm que cumprir para poder manter o seu emprego, né, o seu salário, né? Então, é justamente nesse momento espetacular em que o trabalho humano se manifesta, né, com toda a sua potencialidade, é que a gente vê, contraditoriamente, pessoas sendo tolhidas na manifestação justamente da sua criatividade, das suas potencialidades, etc. Então, isso que gera o que a gente tem visto por aí, a angústia, o mal-estar, os quadros de estresse, essa obsessão pela performance, né? A gente hoje tem, né, eu trabalho muito com modelos de gestão, hoje a gente tem a gestão por estresse, né? Se defende esse modelo de gerir pelo estresse. Por quê?
Por que as pessoas têm que ser administradas pelo estresse, né? E as empresas se colocam, né, sempre num ir além, né, como se fosse o ideal de ego que você tem que se identificar e incorporar, né, vestir a camisa. Então, essas novas tecnologias, né, que acabam se manifestando nos modelos de gestão, sustentam, captam e canalizam, né, todos esses processos psíquicos que eu tenho estudado e que geram formas de adoecimento, né, mental, né, que a maioria das pessoas nomeia de estresse, mas dentro dessa nomeação genérica de estresse, a gente tem vários outros problemas, né, nuances que a gente, na psicologia, detecta, né? E é sobre isso que eu tenho me debruçado nos últimos anos, né? Eu tenho me perguntado qual seria, né, a saída para isso tudo, porque eu comecei dizendo sobre a beleza que contém todo o desenvolvimento tecnológico. Eu acho uma coisa maravilhosa essa revelação dessa potência humana, né, do trabalho humano, do trabalho social, mas, ao mesmo tempo, contido, né, e impedido de se manifestar. Então, eu vejo qual seria a saída. A gente sempre tem que se, né, perguntar sobre a saída, se interrogar sobre as saídas. Para mim, a saída está no desenvolvimento das ciências humanas, porque eu acho que a tecnologia ela tem desenvolvido, muitas vezes, apesar das humanidades. Então, eventos como este aqui, por exemplo, em que vocês estão se debruçando para pensar nas questões humanas, para além da tecnologia, as questões humanas, né, que a tecnologia envolve. Então, eu comecei a minha fala homenageando o professor José Chazin. Eu vou terminar com uma frase dele, que eu gosto muito, né, que ele diz o seguinte: existiria futuro para a humanidade? E ele responde: futuro humano, se futuro houver, será posto pela possibilidade emergente das perspectivas do saber. A fusão entre o melhor e o mais avançado saber científico-tecnológico e o mais agudo e universal do saber humanista. Hoje, o homem já está se tornando demiurgo da natureza. Falta se converter em demiurgo de si mesmo. Muito obrigada. Quero parabenizar aqui a professora Maria Elizabeth, que trouxe para todos nós um olhar da psicologia sobre as novas tecnologias nas relações sociais. Parabéns pela brilhante exposição, professora Maria Elizabeth.